Quando chegou ali nos aposentos do Lord Ashford, o Dunk entreouviu uma conversa que citou o nome de alguns Targaryens, Aerys, Rhaegal. Quem são essas pessoas? E, no começo do episódio, teve um príncipe Targaryen que confundiu o Dunk com um cavalariço. Esse rapaz é simplesmente Aerion Targaryen, que ficou conhecido na história como Aerion Chama-Viva. Vamos entender o porquê. Aqui nesse vídeo nós vamos comentar detalhes do episódio 2 de Cavaleiro dos Sete Reis. Fala galera, como é Matheus Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu já postei aqui no canal a minha análise do episódio 2, eu vou deixar o vídeo linkado aqui na descrição, então se você não conferiu, por favor, clica lá e confere. E toda semana vai ser assim, a gente vai ter vários vídeos de Cavaleiro dos Sete Reinos aqui nesse perfil. Então se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal se você não está inscrito e ativa o sino de notificação também. Me segue no Instagram para acompanhar o conteúdo que eu levo para lá. E se você treina, faz academia e quer comprar os seus suplementos com desconto, usa o cupom Matheus no site da Growth, que você compra com desconto, né? E você também ajuda na criação de conteúdo por aqui. Um dos exemplos mais notórios da loucura que acomete certos membros da família Targaryen é o príncipe Aerion Targaryen. Vimos nesse episódio que ele chegou ali na campina de Valfrecho para participar do torneio e confundiu o Dunk com um cavalariço. Até aí tudo bem. O problema é o que vai acontecer depois. Na história dos Sete Reinos, Aerion ficou conhecido como um dos príncipes mais loucos, mais cruéis e mais arrogantes da dinastia Targaryen. Ele era tão louco que ele acreditava que ele era um dragão em forma humana. Aerion é filho do príncipe Maekar, que a gente viu aqui nesse episódio. Logo, ele é irmão do Daeron o Bêbado, que a gente viu no começo do episódio passado. Ele é irmão também do mestre Aemon, que a gente viu lá em Game of Thrones. É dito que Aerion se interessava pelas artes ocultas, ou seja, ele praticava feitiçaria. E com certeza a série não vai chegar tão longe assim, mas eu gostaria muito de ver adaptado mais sobre a história desse personagem. Ele, pra mim, é um dos Targaryens mais interessantes que existem, porque ele é louco, ele é cruel, ele é arrogante, ele praticava feitiçaria e ele ainda acreditava ser um dragão. A magia nunca foi muito explorada nas séries desse universo e, aliás, nem nos livros, mas eu gostaria que fosse, porque é algo que me interessa muito. Enfim, Aerion entrou pra história como Aerion Chama-Viva porque ele morreu gritando e em agonia após beber um copo de fogo vivo, acreditando que isso ia o transformar em um dragão. Quando chega ali nos aposentos do Lord Valfrecho, o Dunk ouve os príncipes conversando. O príncipe Maekar Targaryen, ele tá irritado, porque os seus filhos estão desaparecidos, né? O Daeron Bêbado que a gente viu no começo do episódio passado, e ele fala que eles irão chegar ali só após o fim do torneio. Baelor Targaryen, mão do rei, tenta tranquilizá-lo, dizendo que Daeron pertence a um torneio tanto quanto Aerys ou Rhaegal. Quem são essas pessoas? Então, Daeron é o bêbado que a gente viu no começo do episódio passado. Ele é filho homem e filho do príncipe Maekar. Então o Maekar coloca altas expectativas em cima do filho e esperava que seu filho competisse no torneio de Valfrecho. Mas, pelo que a gente viu, o Daeron ele tem outros interesses, né? Ele prefere beber do que lutar. Baelor menciona Aerys e Rhaegal, que são irmãos do Maekar e do Baelor. Baelor e Maekar são irmãos, mas eles têm outros dois irmãos, que foram esses irmãos que o Baelor estava citando. Baelor é o primogênito, depois veio Aerys, depois veio o Rhaegal e depois veio o Maekar. O Aerys, ele é dito que nunca foi um guerreiro, sabe? Ele era um homem muito voltado para a leitura e dizia-se nos Sete Reinos que ele preferia levar um livro para a cama do que a sua esposa. Já Rhaegal era um menino doce e gentil, mas dizia-se que ele era afetado pela loucura e já era de conhecimento público da situação desse príncipe Targaryen. Então, assim, esse também não era nenhum guerreiro. Inclusive, rumores diziam que esse príncipe Rhaegal Targaryen, ele corria e dançava pelado pela Fortaleza Vermelha. Maluco, mas o príncipe Maekar é dito também que sempre gostou muito do seu irmão. É desses irmãos que o Baelor está falando aqui nessa cena. Então, o que ele está basicamente dizendo para o príncipe Maekar é assim, cara, supera. O Daeron, seu filho Daeron, ele não é o guerreiro, assim como os nossos irmãos também não são. Dois filhos do príncipe Maekar estão sumidos, Daeron e Aegon. Daeron é o bêbado que a gente viu no episódio passado e eu já comentei que ele tinha sonhos de dragão e que ele recorria ao álcool como uma forma de lidar com essas visões e essas profecias. Era esperado que Daeron, o bêbado, competisse no torneio de Valfrecho e o seu irmão mais novo, Aegon, serviria como seu escudeiro. Só que a gente viu que não tem condições nenhuma de Daeron participar de um torneio. Logo, também não tem condições nenhuma de Aegon ser escudeiro de alguém. Por isso, ambos estão desaparecidos. Como eles não chegaram até agora na campina de Valfrecho, o Maekar está mandando pessoas
procurar por eles. Mas além desses dois, Maekar também tem outros filhos. O príncipe Aerion Chama-Viva, que está ali presente para lutar no torneio, e ele tem também o mestre Aemon, que também é filho dele. Ah, Matheus, mas onde que está o mestre Aemon agora? Na Cidadela. O Aemon, o príncipe Aemon, ele foi enviado para a Cidadela quando ele era ainda muito jovem. Então, por isso que ele não é citado nessa conversa, por isso que ele não é mencionado aqui. Não é esperado mesmo que ele esteja presente no torneio de Valfresh. É esperado que o Aemon se torne um mestre. Pelo que a gente viu em Game of Thrones, ele concluiu a sua missão com sucesso. O pai do mestre Aemon, o príncipe Maekar, ele não queria enviar o seu filho para a Cidadela. Ele é o seu terceiro filho. Só que ele foi enviado pelas ordens do rei Daeron, o Bom, que está sentado no trono de ferro nesse momento, porque ele acreditava que ter tantos herdeiros homens por ali poderia ser uma dor de cabeça no futuro. Tanselle é o primeiro interesse amoroso do Dunk. Nesse momento da história, o Dunk ainda não esteve com nenhuma mulher. Anos atrás, o Sr. Arlan tinha prometido levá-lo a um bordel para fazer dele homem, mas acabou não levando. Então, nesse momento da história, o Dunk ainda não esteve com nenhuma mulher e ele se interessa altamente pela Tanselle. Nos livros ele se interessa e na série a gente viu que ele se interessa também. Mas nos livros é engraçado porque ele fica pensando em beijar ela. E beijar, o Dunk sabe. Isso ele aprendeu muito bem. No livro, ele se lembra que um ano antes dos acontecimentos aqui no torneio, ele aprendeu a beijar com uma taverneira lá em Lannisporto. Só que a mulher era tão baixa que ela teve que se sentar na mesa para alcançar os lábios dele. Tanselle não é baixa. Inclusive, vemos que ela é conhecida como Tanselle alta demais e o Dunk a cobiça. Eu já mencionei que o Dunk nunca esteve com nenhuma mulher, nesse momento da história, por enquanto. E ele quer estar com uma mulher, só que ele não quer pagar uma prostituta. O Dunk nos livros fica pensando que ele quer estar com uma mulher que se interessa por ele e não pelo dinheiro dele. Por isso que ele tá todo saidinho ali pra cima da Tanselle. Vamos aguardar os próximos episódios para ver o que vai sair da interação desses dois. Ela ficou com o escudo dele e vai pintar o seu brasão, que aliás é esse brasão aqui. Lá na CCXP, no painel de Cavaleiro dos Sete Reinos, eles deram de brinde essa bolsa, é uma bolsa, com o formato do escudo do Dunk. Então, no próximo episódio, a gente vai ver esse escudo pronto e esse será o desenho que a Tanselle vai entregar pra ele. Você entendeu por que o Egg estava gritando "Você se rende, bastardo Blackfyre", enquanto estava fingindo ser um cavaleiro no final desse episódio? Isso se conecta também com a cena que o Dunk fala lá pro Lord Highford que ele lutou lado a lado com o Sr. Arlan na Batalha do Capim Vermelho. Vamos entender então um pouco quem que são esses Blackfyres. O rei atual do Trono de Ferro é o rei Daeron II, conhecido como Daeron o Bom. Só que 13 anos antes dos acontecimentos aqui na série, aconteceu uma guerra civil entre Daeron o Bom e seu irmão bastardo pela posse do Trono de Ferro. O rei anterior a Daeron, que é o rei atual no momento da série, ele era chamado de Aegon o Indigno. Ele teve diversos filhos bastardos e em seu leito de morte, ele legitimou a todos eles. Isso causou uma confusão bizarra que durou por muitos anos. Ele, inclusive, esse rei Aegon o Indigno, ele presenteou um de seus filhos bastardos, o Daemon, com a espada Blackfyre, a espada da casa Targaryen, a espada de aço valeriano usada pelo Aegon o Conquistador. Inclusive, é essa espada de aço valeriano que a gente vê lá na série House of the Dragon, a espada tá de posse do Aegon II. O Daemon, então, para não ficar utilizando o nome de um bastardo comum, vocês sabem que os bastardos, eles têm o nome de onde eles moram ali no continente de Westeros, ele colocou o seu sobrenome como Blackfyre, em homenagem a essa espada. Então ele passou a se chamar Daemon Blackfyre e como o seu símbolo, como o seu brasão, ele utilizou o brasão Targaryen, só que com as cores invertidas. Após a morte de Aegon o Indigno, Daeron se tornou rei. E anos depois do começo do reinado de Daeron, esse Daemon Blackfyre o desafiou e eles entraram em uma guerra pela posse do Trono de Ferro. E isso acabou dividindo o reino. Enfim, o final da primeira rebelião Blackfyre aconteceu nessa Batalha do Capim Vermelho, que o Dunk citou no começo aqui desse episódio. O Sr. Arlan lutou do lado dos lealistas contra os desafiantes bastardos. Nessa batalha também, o Baelor Targaryen chegou salvando o dia. Então isso pode ser um dos motivos do Egg estar falando isso na cena aqui no episódio final. Só que o Baelor Targaryen, anos e anos antes, quando ele tinha 17 anos,
ele venceu esse Daemon Blackfyre em um torneio. Então pode ser a isso também que o Egg está se referindo nessa cena, falando: você se rende, bastardo Blackfyre. É isso. Se vocês quiserem saber mais sobre essas rebeliões Blackfyre, podem colocar aqui nos comentários que eu trago um vídeo especial falando apenas sobre isso. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. E se inscreve no canal se você não está inscrito. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. Não esquece de utilizar o meu cupom Mateus na Growth. É isso, tchau e até o próximo vídeo.